Olá, bom dia! O sonho da maioria das indústrias é criar produtos tão antenados com seus consumidores que a marca se torne sinônimo de um estilo de vida. O case do programa de hoje vai contar a trajetória de crescimento e de internacionalização da grife catarinense La Bella Mafia. A empresa foi fundada em 2007 e suas roupas já estão em lojas de dezenas de países. A marca foi criada para fortalecer a imagem das mulheres que têm independência profissional e que não abrem mão de se cuidar e de malhar. O design ousado também já conquistou os homens com a marca La Mafia. O empresário paulista Giuliano Pulga é o fundador da empresa. Ele estudou moda e por muito tempo criou as coleções que são a primeira escolha de milhares de consumidores. Depois de um tempo atuando apenas como gestor, Giuliano voltou a desenhar peças. Hoje estamos em Santa Catarina, na sede da La Bella Mafia, para conversar com o Giuliano Pulga aqui em Florianópolis e entender todos os detalhes da história da marca streetwear brasileira que se tornou sucesso mundial. Giuliano, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por nos receber aqui na sede da La Bella Mafia. Bom dia, primeiramente seja muito bem-vindo, Inácia, é um prazer receber todos vocês aqui. Vamos lá, estamos preparados. Giuliano, eu quero começar falando um pouco da sua trajetória antes de fundar a La Bella Mafia. Você passou por situações muito desafiadoras, até camelô você foi. A gente pode dizer que você começou exercitando o que é uma das tarefas mais importantes de todo empreendedor, conversar com o mercado e entender o seu cliente, né? O diferencial que eu fazia naquele momento era justamente não somente ir vender o produto, mas entender para quem eu estava vendendo e adequar a forma com que a gente estava fazendo aquela venda de acordo com o tipo de cliente que a gente estava acionando naquele momento. E essa cultura veio desde o momento que eu era vendedor de praia até hoje. Então a La Bella Mafia ela se diferencia muito sobre isso. A gente não somente cria o design a partir de uma tendência externa, a partir de uma nova movimentação do mercado, mas sim entendendo o que o nosso cliente não somente quer, mas também o que ele precisa. Um estilista, assim como um vendedor, ele é um analista de comportamento. O estilista ele materializa aquilo através do seu design. E o vendedor ele analisa o comportamento do cliente para fazer a conversão, para fazer a venda em si. No final das contas, tudo é venda, né? E ainda dentro dessa trajetória, você no começo não teve nenhum emprego formal na vida, aquele de carteira assinada. E foram seus pais que te estimularam a seguir essa vida mais independente, fazendo o seu próprio dinheiro. Você acredita que esse ambiente familiar que te impulsionou a não ter medo de empreender? Eu tive muita sorte, né? Meus pais são empreendedores, são vendedores, comerciantes e desde criança, né, eu sempre os acompanhava. Na verdade, o estímulo veio de acordo com a necessidade, né? Era um ambiente que eu estava presente e aquilo foi me moldando, né? Então, é claro que existe também uma certa iniciativa de gostar também de venda, gostar de se relacionar com pessoas, então, mas me ajudou muito, né? Então, eu fui um privilegiado desde criança de poder absorver ali os conhecimentos que eles tinham e ir modelando e aperfeiçoando de acordo com o tempo. A parte de designer, eu diria que era no colégio, quando tinha aquelas Olimpíadas, sabe, que uma vez por ano, Olimpíadas entre colégios e tal, eu customizava as roupas das minhas amigas, né? Então eu ia lá, cortava o abadá, o uniforme, e aí ia fazendo as primeiras peças. Já costurava ali também? Fazia eu cortava elas, fazia umas amarrações. Então o embrião diria que foi ali. Mas mais pra frente, né, quando adolescente, eu tenho 36 anos agora e o início dos anos 2000 era muito relacionado à cultura pop, MTV. Então aquelas tendências, tudo que eu via nos videoclipes começaram a me influenciar e eu falei, quero usar isso também. Não tinha para comprar, ia lá e fazia. Agora no começo você se dedicou ao desenho, à criação e deixou a produção para que terceiros fizessem. De uma certa maneira, a gente pode dizer que também foi uma forma de você testar a receptividade do mercado às suas criações com um custo menor, né? Eu não sabia fazer, né? Então, a La Bella Mafia ela tem uma maturação muito orgânica, né? Muito de testar, aprender e ir fazendo, né? Então, naquele momento que eu estava começando, não tinha como você montar mesmo uma fabriqueta pequena, colocar uma máquina de costura, etc. Então, o jeito mais prático e rápido era justamente buscar quem já sabia fazer. E aí eram pequenas facções, uma pessoa que vai cortar. E eu digo que nós temos uma fábrica, nós não somos uma fábrica, né? Nós temos partes industriais dentro da nossa empresa que elas se modulam, sejam elas terceirizadas ou seja ela internamente. Então, além dessa decisão de trabalhar aí com terceirização na produção lá no começo, lá também você decidiu que o atacado seria a sua forma de contato com o mercado. Por que dessa decisão? Bom, como eu falei, eu comecei vendendo na praia,
depois que terminava a temporada de verão, na praia eu digo na praia mesmo, né? Como camelô, ia lá, botava as roupas no braço e saía para vender. Só que quando terminava a temporada de verão, eu precisava vender em algum outro lugar. Eu comecei a vender nas lojas dos meus pais, que eram pequenas lojas aqui em Santa Catarina, só que cada vez mais outras lojas iam lá e perguntavam como que eu faço para comprar essa roupa, etc. E aí comecei a entender sobre o mercado de atacado, que é uma outra dinâmica. Então você utiliza do ponto de venda de um terceiro, né, e da força de venda e a relevância, a presença dentro daquela região para validar e vender sua marca. Tem que ter um mix muito mais elaborado, você tem que ter um target price diferenciado, né, você tem que entender qual que é o produto de entrada, qual que é um produto de vitrine, qual que é o produto cauda longa. Então é tudo uma construção que você vai aprendendo, né? Então toda a sazonalidade, né, como que você faz a entrega mais rápida, a cobertura de estoque. Então ela tem uma peculiaridade e seus desafios. Juliano, eu quero falar agora de um outro ponto, que são os impactos da pandemia. De um dia para o outro, nós tivemos aí muitas cidades, centenas de cidades no Brasil fechando o seu comércio. A maior parte do comércio foi impactada por não ser considerado um essencial. Que medida você tomou de imediato quando isso aconteceu? Bom, a primeira medida foi a que todo mundo tomou, né? Fiquei apavorado, achei que o mundo ia acabar e eu ia quebrar naquele momento. Eu estava muito bem emocionalmente, eu estava muito preparado, né? Então, depois do primeiro impacto, né, a questão foi analisar quais são as possibilidades de ter uma operação, tanto na parte industrial, comercial, lojas, né, não só aqui no Brasil como fora, né, em vários países, né, e que dependiam de eu dar informação, né, o que ia acontecer. Então, a primeira coisa foi mandar todo mundo para casa e depois ligar para todo o nosso time, né, e deixar todo mundo calmo. A gente tinha uma dificuldade de caixa, a gente estava contando com a coleção que a gente tinha acabado de lançar. Ou seja, a gente estava em risco de quebrar naquele momento. Só que não dava para fazer nada. Eu tenho muito assim, se eu não posso fazer nada, eu não vou gastar a minha cabeça pensando, né? Então eu não tinha como pensar naquele momento como abrir o negócio de novo. Só que eu recebi um vídeo no WhatsApp de esses grupos que começam a mandar, e de os médicos já atendendo com saco de lixo e sem máscara e tudo mais. Improvisando os EPIs, né? Improvisando os EPIs. Naquele momento eu falei assim, cara, eu tô com a fábrica lá parada, né? Eu tô aqui preso dentro do apartamento. Não sei o que fazer, eu vou ocupar minha cabeça. Aí eu peguei e mandei algumas mensagens para entender como é que era esses EPIs, né? E falei, a gente tem uns tecidos aqui que dá para fazer, eu vou para a empresa, vou comunicar aí os hospital, a prefeitura, o governador e tudo mais, e vou ofertar ajuda. E disse que a nossa fábrica estava disponível para tentar ajudar, né? E naquele momento a gente começou a fazer EPIs para doar. Eu comprei um TNT na época, que é o tecido que o pessoal usa para máscara, e falei assim, vamos aprender a fazer isso. Botei no Google lá e vi que a gente tinha uns maquinários que dava para enjambrar ali alguma coisa parecida, e começamos a fazer avental, máscara, touca, coisa para o pé e para doar. E começou a chegar material para doação, né, de várias empresas. Tô te mandando para você poder fazer mais, etc. Nossa, a gente fez centenas de milhares aí de máscaras e aventais e ajudou bastante aí não só a região aqui da Grande Florianópolis, também como outros municípios de Santa Catarina. No primeiro momento, então, as máquinas foram religadas para esse trabalho social, de solidariedade, de apoio, né, aos profissionais que estavam na linha de frente, mas não demorou muito, o mercado te pediu para fazer comercialmente essas máscaras, né? Como é que foi essa mudança? Nós fizemos umas máscaras para o nosso lojista, né, para que ele usasse como um brinde, porque eles estavam já fazendo aquela venda delivery e tudo mais. E aí fizemos uma coleção de máscaras para vender para os nossos lojistas. Enquanto isso, muitas empresas, indústria farmacêutica, empresas, né, que continuavam abertas, me pediram máscaras. No primeiro momento eu não queria fazer. Só que depois começou a chegar e a gente começou a fazer, porque eu aprendi a fazer a máscara e a gente conseguia fazer tanto para doar, né, como para vender também. Nossa, e vendeu bastante e deu uma grande ajuda no nosso caixa naquele momento. Assim, foi aquela última respirada assim, que salvou a nossa vida. Para dar ânimo para seguir em frente, né? Exato. Agora, Juliano, em meio a esse caos aí causado pela pandemia, essas incertezas, a equipe de consultores do Aquila passou a trabalhar com você. Hoje essa equipe está sendo liderada pelo Rai Júnior. Naquele momento, qual foi a necessidade que te fez buscar essa ajuda externa? Eu comecei na praia e depois eu fui vender dentro das lojas dos meus pais, e aí a Labela Máfia começou a crescer e virou um negócio da família. Quando a situação, já com a marca grande e tudo mais, começou a se complicar, eu assumi 100% da empresa, né?
Quando eu assumi a empresa, eu assumi também o CEO. Né? Ou seja, eu já vinha me preparando, né, na parte de gestão, porque eu sou um estilista e sou um vendedor. Né? Se você me perguntasse sobre uma parte contábil, se você me perguntasse sobre balanço, se você me perguntasse sobre o DRE, né, eu sempre brinco quando falo assim, quanto que a empresa gera de caixa? Eu pensava naquelas caixas de papelão que está ali no estoque e via nos pedidos. O pessoal fala, acho que é brincadeira, mas é verdade, eu juro que era isso. Né? E eu vinha me preparando. Não é força de expressão, não. Né? Não é força de expressão. E eu vinha me preparando para isso, porque, novamente, eu acredito que tudo que a gente se dedica, a gente consegue aprender. E aí eu assumi o CEO e vi que a gente precisava modernizar o nosso formato de gestão, profissionalizar. Então, tirar aquela cultura de empresa familiar e transformar a empresa numa empresa robusta, uma empresa com indicadores e com metodologias, com rituais de gestão. E eu tenho um amigo meu, João Neto, que trabalha no mercado financeiro, e ele havia me indicado o Rafael Sobreira, que hoje é acionista aqui da empresa e é o nosso CEO. E na época ele era consultor do Aquila e foi CEO do João da Fontes, né, que é um amigo nosso. E ele me indicou, falou, eu tava fazendo sauna com ele. Todo mundo ri quando eu falo. Ele estava na sauna, eu falei, pô, cara, eu não entendo muito de financeiro e tal. Ele falou, vou te indicar uma pessoa. E aí o Rafael veio junto com uma proposta da consultoria do Aquila naquele momento. Isso foi início de janeiro. Quando a gente estava ali perto da pandemia, estavam vários consultores do Aquila na mesa na hora que eu respondi que bateu a polícia aqui. Então o Aquila participou muito durante esse momento de pandemia também. O que nos deu uma robustez e agilidade muito grande. Te deu segurança, né? Deu segurança, né, de eu poder, falei assim, cara, aí eu já estou avançando um pouco mais no tempo, né, eu precisava fazer vendas, eu precisava voltar a ser vendedor, né, além de somente CEO. Então, me deu uma segurança que eu podia me dedicar também à parte de vendas, também a novas estratégias, também a formatar o que foi a estratégia que nós desenvolvemos, que teve grande sucesso, só que eu tinha indicadores, eu tinha um controle muito maior da operação, né, e pessoas de fora olhando aquilo de uma forma mais sistêmica, né? E isso foi muito bom. Eu quero falar exatamente desse ponto, porque aqui dentro, então, você já estava reestruturando o negócio do ponto de vista da gestão, até da logística e da criação, voltado para esse mercado que estava vivendo aí naquele instante o auge da pandemia. Mas aí tinha o lojista que, por sua vez, portas fechadas, ele precisava vender de alguma forma. Como é que você fez para engajar os lojistas, e você vende no Brasil inteiro, então você tinha que falar de ponta a ponta do nosso país? Se você não pensa na empresa como um todo, né, em toda a roda girando, né, uma hora você vai se dar mal. Porque qualquer elo ali dessa corrente que se romper, não vai dar continuidade. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com nossos fornecedores, falar, vamos passar uma dificuldade de caixa, o que vocês podem fazer pela gente? Né, e todos os fornecedores, pouquíssimos, se recusaram a nos ajudar. E a outra coisa foi ofertar esse mesmo oxigênio que a gente teve para o lojista. Como que eu ia pegar o cara com a loja fechada, né, sem conseguir vender, um empresário ou uma empresária que não tem caixa nem para o mês, ficar simplesmente cobrando ele? Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, todos os seus boletos estão prorrogados 60 dias. Se eu podia prorrogar, não podia. Eu também não tinha caixa para 30 dias. Mas eu queria dar uma segurança para ele, para que ele pudesse também, assim como eu, ficar pensando em soluções para o seu negócio. Foi olhar para eles e falar assim, não adianta, se eles quebrarem, agora eu vou vender para quem depois? Então, assim, a primeira coisa, eu falei assim, pessoal, enquanto a gente tiver oxigênio aqui, a gente vai dividir com vocês. E foi muito verdadeiro isso. E a galera comprou a ideia. Eu conheço os melhores profissionais de marketing digital do Brasil e, quiçá, do mundo. E eu trouxe esses caras para ensinar eles estratégias de venda online. Porque por mais que as lojas estivessem fechadas, o mundo não parou. Tinha uma saída aí, né? Tinha uma saída, né? O mundo não parou. As pessoas estavam comprando até mesmo como uma forma de se sentir melhor. Então não importava o quanto o mercado ia diminuir, mas sim o quanto que o lojista podia crescer. Com certeza. E os lojistas ficaram muito satisfeitos, né, com esse apoio que receberam da Labela Máfia. E a gente, inclusive, pode conferir agora alguns desses depoimentos de lojistas que participaram de todo esse treinamento para as vendas na internet. Ele colocou assim, com muita sinceridade, assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Agora, eu não tenho outro negócio, eu sou dono de fábrica, eu só tenho a Labela Máfia e eu vou compartilhar o oxigênio que eu tenho com vocês. A partir de hoje, não tem boleto protestado, não tem inadimplência. Vocês pagam se tiverem dinheiro. Mas, por favor, se tiverem dinheiro, me paguem, porque eu preciso sobreviver também. A Labela Máfia tem que continuar. Nossa redução de inadimplência foi em tempo recorde.
realmente o lojista, ele se sentiu parte daquilo ali. Se aproximou o Dia das Mães, em seguida namorados, a gente vendo o mercado consumindo, os lojistas criando, a gente dando esse feedback para o Juliano, e aí ele teve uma ação muito rápida que ele disponibilizou todo o conhecimento das ferramentas digitais dele para os lojistas. Primeira live, tava ali, caderninho do lado, computador, cafezinho, estudando real. Marketing, o atendimento ao cliente, as ferramentas de rede social, ferramentas de impulsionamento, financeiro, controle do financeiro, controle de estoque, como você deixar o seu perfil apresentável, como você deixar o seu Instagram apresentável, como você captar clientes. A minha loja era multimarca até então. Nenhuma das outras marcas que a gente trabalha fez esse trabalho. Nenhuma marca deu o suporte que a Labela Máfia deu pra gente. Nenhuma marca. Juliana, a gente viu nos depoimentos que os lojistas ficaram muito felizes, né, de terem essa ajuda, de conseguirem ter esse fôlego para seguir em frente. Mas a gente sabe que aumento de vendas gera impacto na produção. Como é que você fez para ter o ritmo que aquele momento precisava, sendo que você estava voltando ainda com a equipe da parte da fábrica? Olha, foi um desafio épico, né? Porque a gente não só teve um aumento de vendas, como a própria modulação, né, de como que as coleções foram lançadas estavam totalmente diferentes de como era antes. Nós tínhamos 4 coleções por ano, né, basicamente primavera, verão, outono e inverno, e para fazer a conexão mais rápida e não depender que o representante tivesse que viajar ou o cliente viajar ao showroom para fazer o pedido, nós utilizamos as plataformas digitais, fizemos as lives, que foram um grande sucesso, para que esse cliente pudesse fazer o pedido online. Só que esse pedido, ele não era um pedido de uma coleção inteira, uma coleção sazonal, que são os drops que nós chamamos, né? As coleções cápsulas. Então você imagina, ao invés de ter 4 coleções por ano, esse ano nós tivemos mais de 30, 36 para falar a verdade. Então isso impacta não somente a produção, como também o time de desenvolvimento e a modelagem com que essa coleção é desenvolvida, o mix que essa coleção precisa ter. Uma coleção que é sazonal, ela geralmente tem em torno aí de umas 300, 400 peças. Uma coleção de drop, uma cápsula, ela tem de 15 a 40 peças. Ou seja, você precisa ter uma coleção muito mais assertiva. Então foi, digamos que, muito trabalho, não somente do time de produção, o pessoal do PCP, a parte industrial, né, mas como também no time de dados, time de desenvolvimento, toda a dinâmica financeira, a parte de fluxo de pagamentos, como que o cliente vai receber isso, né? Então foi um desafio muito grande, né? A gente passou muitos meses penando, muitos meses testando, errando, tinha efeitos colaterais o tempo inteiro, efeitos que ainda existem, né, que precisam ser frequentemente reavaliados para como que a gente consegue aperfeiçoar. Acredito que a gente conseguiu, né? Acredito não, tenho certeza, tanto que as entregas estão muito boas, os clientes estão muito satisfeitos, a qualidade do produto está cada vez melhor. A gente quadruplicou o nosso resultado aqui no Brasil, triplicou o tamanho da empresa, né? Em questão de faturamento, o nosso resultado, né? O nosso EBITDA, que a gente sempre fica falando aqui, a gente duplicou. Nosso time ele tem a cultura de ser remunerado pelos resultados. O nosso lojista conseguiu ter melhores margens. Então, assim, é claro que eu sempre estou preparado sempre para o fracasso, sempre para o pior, porque quando a gente se prepara para o pior, a gente espera o melhor, mas a gente tem a plano A, B, C e D. A Labela Máfia ela é fruto do time, né? Não sou eu. Né? Eu estou só aqui apontando caminhos e às vezes nem são os melhores, né? Acho que a gente tem uma gestão bem libertária aqui. Então, quando eu entro para dentro da empresa, eu não sou o dono da Labela Máfia. Eu sou um executivo como qualquer outro. Juliano, a montagem da sala de guerra, né, que foi liderada aí pelos consultores do Aquila lá no começo, ajudou o seu negócio, assim como em outros negócios, também foi condição de sobrevivência, saber tomar atitudes rapidamente em um momento extremo, como a pandemia trouxe para todos os negócios. Agora, que aprendizado que fica para sempre para você como gestor, como líder da empresa, desse momento tão intenso, de tantas mudanças que você viveu durante a pandemia? Toda vez que eu entro naquela sala de guerra, eu me sinto meio como o Super-Homem e o Batman entrando na sala de justiça lá do Super Amigos, né? Então, pronto assim, para tudo, né? Pronto para tudo e o nome ele vem muito a calhar porque é o que a gente faz ali dentro. Então ali é onde a gente está olhando todos os dados da empresa, né? Todos os indicadores,
todos os nossos objetivos, as nossas metas e cobrando. Então, quem entra ali tem que estar preparado para ouvir tanto elogio quanto crítica, né? Inclusive eu. Então, teve um papel muito importante e principalmente para desenvolvimento dessa cultura de resultados, dessa cultura de acompanhamento de indicadores. A cultura de você pegar, acompanhar uma ação, né, um objetivo, do começo ao fim, através de dados, através de métricas. Porque se você não mede, você não controla. Se você não controla, você não está olhando de fato, né? A gestão da empresa, então, entrou em um outro nível. Entrou em um outro nível, né? Tipo, eu sou estilista também, né? Um estilista, ele costuma achar que tudo é subjetivo, né? E depois, quando você começa a olhar números, né, você muda drasticamente o seu conceito, né? Porque praticamente nada é subjetivo, né? Os números, eles dizem muito e geralmente eles estão dizendo a verdade. Aliás, geralmente, quase sempre, eu não vi ele dizer a mentira ainda nesses últimos meses. Números não mentem, né? Eles não mentem, entendeu? Então, e vou te falar, tá? É muito mais leve você olhar a operação por números. Eu não respondo nada se você não me traz os números tanto do investimento, da expectativa de resultado, e depois, se não teve o resultado, qual que é a ação e quanto que vai custar, o que a gente vai ter que despender energia para que aquilo dê certo. Com certeza, um aprendizado fundamental. Pessoal, essa conversa com o Juliano Pulga vai continuar no próximo bloco, quando vamos saber aí como é que foi o processo de internacionalização da marca catarinense La Bella Mafia. Produtos da empresa já são vendidos em mais de 40 países. Até já! Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Para muitos empreendedores, começar a exportar é a consagração da competência da marca. É comprovar a capacidade de produção, a qualidade dos produtos e a sacada para interpretar os desejos de compra de milhões de consumidores em culturas diferentes. O programa de hoje apresenta a trajetória de retomada do crescimento da La Bella Mafia, a marca de roupas femininas e masculinas que já é considerado o maior case de moda da América Latina. Nosso convidado é o fundador da La Bella Mafia, Juliano Pulga. Juliano, antes da gente falar sobre a internacionalização da marca, eu quero que você me conte sobre a criação da La Mafia, que é a grife voltada para os homens. Foi uma demanda do mercado para você? Não foi do mercado, foi dos meus amigos, né? Então, assim, como eu falei, meu design sempre foi criando roupas para mulheres, né? Só que eu fazia para mim também, né? E eu tenho muita influência de designers, estilistas asiáticos, né? E eu fazia umas peças para mim, né? E eu sou muito amigo do Marcos Mion, e para ele também, mandava pro Neymar, pro Daniel Alves, né? Essa galera me pedia sempre. Só que aí eu mandava e botava a etiqueta da La Bella Mafia porque ia assim também, né? Não era algo para vender. E aí um dia o Mion chegou para mim, pô, Gil, tira o Bella do La Bella Mafia, manda só La Mafia aí para mim. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu olhei, gostei, falei, vou fazer uma marca, né? E aí comecei a fazer, né? E como a galera tava toda usando e tudo mais, acaba que mais pessoas querem começar a vestir também. E a La Mafia, ela tem um DNA também que ele é bem característico, né? Tem bastante informação o produto. E aí foi indo, né? Ela não é do tamanho da La Bella Mafia ainda, é um negócio na qual ele ainda tem muito a crescer e vai crescer no ano que vem, né? Mas o pessoal gosta muito e o mercado aceitou, né? O mercado aceitou tanto aqui quanto fora do Brasil também. Uhum. Pois é, ela já é exportada também. Já exportada, mais América Latina, sim, mas é exportada. E agora falando um pouco então da exportação, você teve que adaptar o estilo das peças ou até modelagem para alcançar o mercado externo, seja na marca masculina ou na feminina? Já adaptei, mas hoje não faço mais, né? Assim, a gente começou a vender fora também de forma muito orgânica, né? E a Alice, ela ia nas competições internacionais, né? E eu sempre colocava umas peças para ela dar para a galera. E essas meninas ficaram muito famosas,
né? E isso começou a gerar demanda e muita gente começou a pedir. E aí, certa vez, a gente falou, vamos abrir um escritório em Miami, né, que é o escritório que a gente tem até hoje, e vamos começar a vender online lá. E aí começamos a trabalhar com alguns influenciadores e vender online. Aí de lá a gente vendia para o mundo inteiro, né? Inicialmente, somente no e-commerce. Então hoje tem loja desde a Mongólia, Venezuela, Rússia, enfim, América Latina praticamente inteira tem franquias. A gente tem franquia na Finlândia, já teve em Amsterdã, enfim, em vários lugares. O que eu falo é que, assim, novamente, a marca é uma mensagem, né? E se a mensagem ela é verdadeira, ela é entendida independente da língua que ela está. Então hoje, apesar de nós termos uma presença bem escalável fora do Brasil, né, ainda tem muito espaço para crescer aqui, principalmente América Latina, Brasil e América Latina. Então nosso foco ainda está mais aqui. Apesar de a gente ter recentemente abriu uma loja nos Estados Unidos, abriu na Grécia recentemente também, mas são operações relativamente pequenas se comparado ao que a gente faz aqui no Brasil. Juliana, e você acaba de criar aí um laboratório de inovação, foi esse o nome que você deu, em parceria com um dos mais badalados estilistas brasileiros, o Alexandre Hercovitch. Qual que é a proposta dessa parceria? Bom, eu sou fã do Alexandre desde que eu era moleque, né? Ele, sem dúvida, é um dos maiores, se não o maior nome que o Brasil já teve na moda, né? E um estilista assim que sempre me inspirou, um cara disruptivo demais, né, e simples, né, na sua forma de lidar, né? A moda tem muito aquela galera que é muito afetada, que acha que só porque trabalha na moda é diferente tem muito a ver com um artista, né? E eu já penso totalmente diferente, e ele é assim também, mesmo tendo alcançado tudo que ele alcançou. E a gente fez algumas collabs, né, com a La Bella Mafia e a La Garçonne, que é a marca dele. A intenção de criar um núcleo de inovação foi justamente para pensar o que o grupo, não só a marca, mas o que o grupo vai fazer nos próximos anos, né? Porque a moda ela é cíclica, ela tem que se renovar, né? Então a gente está fazendo ali desde ressignificação, coisas bem simples, como uma ressignificação de peças que tem em estoque, né? Que não venderam em outras coleções, mas que a gente pode fazer um upcycling, né? Que você pegar algo que já existe e transformar, né? A gente está criando peças conceitos, que é um topo da pirâmide, uma peça mais exclusiva. Estamos criando a base da pirâmide também, com peças, produtos de entrada, desde parte de perfume, maquiagem. Como também estamos fazendo estudos de corpo, né? Como que é o corpo da brasileira nesse momento? Quais as alterações que teve? Será que teve alguma mudança por causa da pandemia? Que esporte tá mais em voga e está fazendo alguma mudança no shape da brasileira? O que a brasileira quer usar, né? O ambiente de trabalho, o mercado de trabalho mudou também a forma que ela se veste, num mundo que cada vez mais gente viaja para fora. Qual que é a roupa que o pessoal quer? Mas também pensar no como que a marca vai se comunicar, né? Ela continuar se renovando. Com todas as mudanças pelas quais a La Bella Mafia vem passando, esses resultados impressionantes conquistados nos últimos meses, o fortalecimento da marca, já pensou em abrir o capital da empresa? Se eu disser que eu não pensei, eu estaria mentindo, mas não é um projeto para agora. Então a gente está no momento de se transformar de fato num grupo de moda, né? Desde adquirir novas marcas, como criar novas marcas, né? Ampliar o nosso leque de produtos, né? Então, como eu disse, a La Bella Mafia é uma empresa de mídia e tecnologia que faz moda. Então a gente tem um departamento só de mídia, onde a gente cria muito conteúdo, e esses conteúdos não necessariamente são só para a La Bella Mafia, né? A nossa parte de tecnologia, desenvolvendo novas aplicações para a operação, que pode ser plug and play para outras operações também. E utilizar dessa estrutura para escalar novos negócios. Quem sabe no futuro, né? Quando eu cansar, é difícil alcançar, mas quem sabe. Bom, o programa vai acompanhar com certeza essa evolução, os resultados daqui para frente. Eu desejo muito sucesso para você e toda a equipe. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado e foi um prazer enorme. Com certeza foi uma aula de empreendedorismo para todo mundo. Muito obrigada, viu, Juliana? Obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Para você rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. Querendo falar com os consultores do Aquila, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou então pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão de sucesso para te ajudar a ser um gestor excelente. Muito obrigada pela audiência e até lá!